aí. O trono de Salomão diz a Sagrada Escritura que nunca se fez coisa tão preciosa pelos reinos do mundo. Era de marfim, coberto de ouro finíssimo, com 6 degraus. Tem lá o trono? E sustentado por 2 mãos. Maria é o trono verdadeiro de Salomão, o rei pacífico. Jesus é o trono de marfim, por sua pureza e inocência, revestido de ouro finíssimo, da mais ardente caridade. 2 mãos a sustentam, que são a humanidade e a divindade de Jesus. Então, o trono é Maria, e Jesus se senta nesse trono. Porque Salomão fez um trono muito bonito naquele tempo, né? Que diz que é a coisa mais linda. E está nessa passagem aqui, ó. 1 Reis 10, de 18 a 20. Pode ler. Que não dá para ler tudo, né? Mas ele fez assim, e nunca reino nenhum viu esse trono que Salomão fez para Deus, né? Que é de ouro, tudo revestido de marfim, coisa mais linda. Então ele fez. Então eles compara que esse trono é como Nossa Senhora. Nossa Senhora é esse trono para Deus, que ele veio habitar, né? É nesse sentido. A arca dos concertos Arca do Concerto, que é a Arca da Aliança. Está em Êxodo 25, 10, 16. Acho que está ali. Acho que agora também vai ter a mensagem do dia 14 de 1 de 2014, né? Enquanto eu vou lendo aqui. Arca do Concerto da Aliança. Conservada e venerada no Templo de Salomão, coberta por fora e por dentro do mais puro ouro. Continha as 2 tábuas da lei que Deus havia promulgado no Sinai. Conservava-se ali também o vaso que continha um pouco do maná. Acho que tem também do maná, né? Do maná. Cadê? Conservava um pouco e tinha também um pouco do maná, que durante tantos anos caía do céu para alimento do povo hebreu no deserto. Figura belíssima de Maria, virgem, dotada de todas as graças, e enriquecida da mais imaculada pureza, tanto do que se diz respeito ao corpo, como no que se refere à alma. Ela trouxe no seu casto seu Verbo, o legislador divino, da lei e da graça, o autor da nova aliança e entre Deus e o homem. Que na arca, a gente vai ver ali também que nessa arca dizem que vinha as tábuas da lei, um pouco do maná no vaso, a vara de Arão que floresceu nessa primeira arca, né? Essa primeira arca que estava lá. E essa nova arca nossa simboliza Nossa Senhora que trouxe o Verbo, que é Jesus, né? Está ali, está simbolizando a arca e Nossa Senhora ali, né? Que ela trouxe Jesus Cristo. E também temos a arca que Jesus mandou fazer para seu Pedro para guardar. Depois vou explicar mais um pouquinho. Essa aí. Hã? A palavra também. Mas justamente. Isso. Deu ao mundo Jesus Cristo, nosso Redentor, que é o verdadeiro maná, o pão celeste, o pão vivo, descido do céu. Pode deixar lá a arca, Ezequiel. Lembrando ainda das passagens que dizem de Maria. Guardava as palavras de Jesus no seu coração e as meditava. Aí eu quero que a Aline leia sobre do maná. Esse aqui? Ela vai ler. Vê o que Deus fala do maná. Deus já está falando nas mensagens. Em 2007 e 2014, né? Mesmo. Pode ler. Em 2007, vou ler só um pedacinho aqui, ó. Mensagem do dia 4 do 5 de 2007, isso aqui? Né? Do 9 2007. Irmãos, vocês sabem o que esse livro representa para todos vocês que vêm lendo? Esse livro é muito mais do que uma boa alimentação, porque vosso espírito precisa com urgência dessas palavras tão sagradas, como é a Bíblia. Vocês podem considerar que tudo que foi escrito é maná que daqui do céu desce a todos aqueles que vêm lendo e se convertendo, porque o grande momento da vossa libertação irá chegar, é só aguardarem. São Miguel Arcanjo. Amém. E a próxima? A próxima é de 2014, dia 14 de janeiro de 2014. A palavra viva de Deus, este é o pão, o alimento espiritual. Mensagem de Santa Rita. Minha Santa Rita de Cássia, sonhei antes de me levantar que a minha mulher tinha feito muita comida para dar aos pobres e a nossa casa se encheu. O que significa tudo isso, irmã Santa Rita? Já não aprendeste que quem dá aos pobres empresta a Deus? E o que tu achas que estás fazendo? Onde se diz, não só de pão vive o homem. Tudo isso significa o que vens fazendo.
Esse teu trabalho tão logo será reconhecido no mundo inteiro, assim como foram tantos outros santos pelo que fizeram, como eu também fiz. Ajudei o que pude para dar àquele povo onde vivi mais esperança para uma nova vida, com a segunda vinda de Jesus. Ensinei tudo o que pude, como agora vens fazendo. E por seres o último da linhagem de Abraão, tua tarefa ficou como um pai que gosta de ver não só os teus filhos, e sim todos os que aqui vão se chegando. Esse compromisso, meu irmão, é de dar inveja aos olhos desses que nada fazem para dar mais atenção aos necessitados. Mas tu deste a volta por cima, junto com o Eugênio, que não mediu esforço para esse tipo de trabalho. Na mesa que serve para dar alimento aos que têm necessidade, jamais faltará comida, como irá acontecer tão breve, onde ninguém passará mais fome. Este sinal tão logo vai acontecer com a volta de nosso Salvador, que está para chegar a qualquer momento. Felizes são vocês, meus irmãos, que estão acreditando nessas mensagens, porque todas elas significam o mais precioso alimento, que está sendo para a alma de cada um que gosta de ler esse livro, a palavra viva de Deus. Este é o pão, o alimento espiritual. Por isso viste que muitos vieram se alimentar aqui, e todos estavam com muita fome, onde começaram a comer antes que tu abençoares. Mas corrigisse primeiro para agradecer a Deus pelo alimento que estava sobre a mesa. E é isso que tão logo irá acontecer. Ninguém vai passar mais fome, os filhos da luz. Todos serão saciados por toda a eternidade, como também estamos vivendo pelo trabalho que tivemos enquanto estávamos na terra. Todos nós, assim como tu vens fazendo, meu irmão Pedro II, Santa Rita do Menino Deus e Pedro II. Então, Quantas pessoas estão com fome hoje em dia da palavra de Deus, que hoje em dia é difícil na igreja falar a verdade, e aqui mata a fome, que é o alimento espiritual. É o maná. Por isso que também ele pediu para fazer a arca e guardar esse maná. Ele disse assim que essa mensagem não podia estar por aí, coisa, né? Era para colocar tudo qualquer no lugar, né? Porque o maná, porque a primeira arca guardou esse maná. Por isso que eu mostrei pedi para botar aquela arca. A primeira arca é o maná, a tábua da lei e a vara de Arão. A gente vai ver ali depois. Ele guardou isso aí. É uma relíquia isso aí. E a mesma coisa é a mensagem. A mensagem é a palavra. Tá o livrão. É um alimento espiritual. Não, dentro da arca tá o livrão e a Bíblia, né? Sim. Então tá os dois, né? A Bíblia, que é com o Antigo Testamento e o Novo, e o outro... a ação do Espírito Santo, que é com o terceiro milênio, que veio com a mensagem agora. É o tempo do Espírito Santo, né? Nesse sentido, né? Então Deus guarda tudo ali na arca. Então a arca também é uma coisa muito sagrada. Isso. Então o segredo é muito grande ali, né? É um segredo. Nossa Senhora que ela mandou a palavra, o verbo se fez carne. Justamente. É justamente isso. Tá vendo que tudo é simbologia? Se a gente vai analisando, tudo tem um porquê. Né? Eu penso assim, que se Jesus pediu para fazer a arca e colocou todos os escritos ali, pediu para colocar a Bíblia junto, é porque ele tem um grande segredo e isso vai ser desvendado quando ele vier, né? Por isso que é importante. Lembrei, o Alex desenhou a Nossa Senhora, a Nova Eva e Jesus, né? O Novo Adão. Foi inspirado também, né? Tudo puxando, uma coisa a outra, né? Tudo vai puxando. Isso. Uma coisa muito importante, né, que a Aline estava lendo, ele falou sobre alimento. Nós devemos alimentar o nosso corpo, sim, mas também devemos alimentar a nossa alma, e o único meio é através dessas mensagens, né? Para fortalecer a nossa fé. E essa mensagem eu lembrei, que a Aline leu, sabe o que foi? Era a festa, sabe o que? Os 40 anos do profeta. Sabe por quê? Que a gente estava aqui morando ainda no Eugênio, as meninas, aí ele estava descendo ali e fez assim: Márcia, você está preparada? Aí despreparada, porque tinha saído essa mensagem. Porque vai ter muita gente e vocês vão ter que alimentar muito. E realmente, foi um ano que deu mais gente aqui na casa do Eugênio. Tanto que a fila ia lá para fora, né? Foi muita gente, passava pra rua, era da rua. Acho que naquele tempo foi umas 800 ou 700 pessoas ficaram aqui. Ficaram tudo, aqui ficou cheio. Então eu me lembrei por causa dessa mensagem. Isso foi verdade, ele falou. Vocês estão preparados porque vocês vão fazer muita comida. E era verdade mesmo. E foi verdade isso aí. Porque eu sabia que vinha ali muita gente, né? Isso aí eu lembro. Então, quer falar uma coisa, pessoal? Pode continuar. Posso? Pode continuar. Então, velo de Gedeão. Em Juízes 6, 36, 40. O velo de Gedeão é um símbolo de muito mistério. Eu até comentei num outro podcast aí antigo.
Porque o pessoal não sabe o que é velo. Acho que tem aí a foto do velo, para o pessoal ver. O velo de Gedeão é um símbolo muito mistério, mas principalmente de Maria Imaculada. Querendo Gedeão esclarecer a respeito da milagrosa aparição que tivesse, deixou do lado de fora de sua casa, durante a noite, o velo de um carneiro, que é isso aí, ó, um couro de carneiro com lã. E com grande espanto verificou pela manhã que o relento caía sobre o velo, enquanto tudo ao redor ficava seco. Na noite seguinte, repetiu a mesma prova. Desta vez o velo estava seco e tudo ao redor estava com orvalho. Com esse milagre ficou sabendo Gedeão que seria ele o eleito de vencer os inimigos de seu povo, depois de 7 anos de dura opressão. São Bernardo comenta que o velo simboliza Maria, que é a única, foi concebida sem pecado original e por primeira recebeu Jesus sua graça, que havia de espalhar-se depois pelo mundo. A igreja reconhece no velo recoberto no orvalho uma figura do mistério da encarnação, quer dizer isso, do verbo divino no seio da Puríssima Virgem Maria, dizendo: Senhor, quando nasceste de um modo inefável da Virgem, cumpria-se as escrituras que dizia: descendente como orvalho do velo, a fim de salvar o gênero humano. São Bernardo ainda diz assim: Tu és, ó Maria, o terreno umedecido, impregnado de celeste orvalho. Então ele compara o velo, a passagem que aconteceu com ele, né? Que ele pediu a prova a Deus, será Deus que estava falando com ele, que o velo amanhecesse com orvalhado e ao redor não. Que ao redor era assim o campo, né? E aconteceu. E depois ele duvidou, ele pediu que o velo seco e ao redor molhado. Então ele teve o sinal, porque ele era para libertar o povo, que estava oprimido há 7 anos. Deu uma comprovação. Foi um sinal para Deus. O Gedeão, né? Uhum. E ele está comparando que esse episódio que aconteceu é a concepção de Nossa Senhora, né? O Espírito Santo veio e não teve mancha, não teve mancha do pecado, né? Ele compara isso. Quando a gente fala no ofício, velo de Gedeão, então vocês agora já sabem, tá bom? Íris do céu clara. O íris do céu clara está em Gênesis 9, de 8 a 17, é sobre a arca de Noé. Quando Deus fez as pazes com a terra, depois do dilúvio, Deus deixou um símbolo, né? Que é o símbolo do arco-íris, né? Dizendo que não ia mais dar o dilúvio na terra, né? Deus tinha se arrependido assim, que Deus não se arrepende, não é isso, mas é o simbolismo, as pessoas entendem isso, tá? É um novo testemunho para mostrar sua misericórdia para os homens. Deus não apenas é um símbolo, mas um verdadeiro traço de união. A Virgem Maria, que é rainha da paz. Então, o arco-íris, acho que tem aí a arca de Noé, né? O arco-íris tem as 7 cores. Maria tem os 7 dons do Espírito Santo. O arco-íris foi sinal de aliança depois do dilúvio. Maria foi o sinal da aliança depois do pecado, né? Então, no Antigo Testamento, o sinal da aliança de Deus com a arca de Noé. Aí tem o sinal com a aliança, que é o arco-íris, que aparece no céu. Todo mundo, quando vê, lembra, né? O arco-íris, não está chovendo, arco-íris. A gente sabe que Deus fez aquela aliança, né? Então, com Nossa Senhora, o Espírito Santo fez a aliança, mas veio o quê? Veio os 7 dons do Espírito Santo, né? E no nosso tempo, como foi essa aliança com o profeta? Quem lembra? Que é o sinal na igreja, né? Que está aí a imagem. Ali onde que deu ali a... Sol. Quando levantou a primeira haste da igreja, o que foi que aconteceu? Sim. Cadê o sinal? Não, tem esse não. E o outro? Eu quero a haste da igreja, quando colocou, né? Quando levantou a primeira haste? Estava levantando a haste. E na mensagem, tá até aí no livro, Aline. Anticapa, pode usar aí. Não, isso aí, ó. Isso. Mas isso, tem outras, né, Eugênio? Tem outras. Pode passando aí, tá passando. Então, ali na hora que levantou a haste, aí apareceu esse sinal no momento que estava levantando a haste? Pode passando, tem aí. Vai, quero que vai ler isso aí. Hã? Como é que é? No momento que estava levantando ali a... Tem outra ali, vê lá, Eugênio. A haste, né? É haste mesmo que fala? Acho que é haste. É haste. Aí apareceu o sinal, veja. Dia 25 de novembro de 2005. Pode ler. Sinal, o trecho da mensagem. Então, leia ali. Ontem, meu filho Pedro, a pedido do adversário, quis que viesse a impedir esta obra,
Foi para embargar a igreja, né? Quando começou a levantar. Mas enganou-se, pensando consigo que seria vencedor. Mas foi ao contrário, saiu derrotado, porque aqui todos têm a minha proteção. Vocês são meus operários, filhos meus. Aqui quem manda sou eu. Ninguém nesse mundo pode destruir esta obra, nem as tempestades. Levou-se milhões de anos para chegar até aqui. É um lugar que será só meu, e o meu inimigo não entrará jamais, porque na maior parte da Igreja Católica, ele, meu adversário, já se infiltrou, mas nesta jamais. O sinal já dei, pela primeira haste que foi levantada, formei uma aliança em redor do sol para que todos pudessem ver. Eu casei que ali eles queriam meio que impedir... Queria embargar a obra.